Amém? Amém para todos, né? 1 Reis, capítulo 13. Vamos ler aqui alguns versículos para a gente se situar aqui. E eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Vamos parar aqui. Programa Pedra Angular, ecoando a verdade revelada. Observe só o seguinte: um profeta, ele é um homem robusto, um homem firme, um homem que atende a o chamado de Deus e aquilo que Deus manda ele fazer. O profeta William Branham pregou uma mensagem que diz assim, ele pregou duas mensagens que dizem assim, uma em 62 e uma em 63, ele disse: a maneira de um verdadeiro profeta. Um verdadeiro profeta, ele é um homem firme, ele é um homem robusto, ele é um homem também humilde. Quando Deus chama ele para fazer algo, ele vai lá e faz. Também é um homem humilde, porque como João Batista, o profeta disse assim, João Batista disse assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Só um homem humilde é capaz de reconhecer que existe, que Cristo, como João Batista ali, quando Cristo chegou em cena, ele foi capaz de reconhecer que ele tinha que crescer e ele tinha que diminuir. Um profeta não vive atrás de elogios, não vive atrás de ser reconhecido. O profeta William Branham disse: um profeta, ele vive para cumprir o mandato do Senhor, para cumprir a ordem do Senhor, aquilo que o Senhor diz para ele fazer, levanta para ele fazer, ele vai lá e faz. Amém? De forma que nessa mensagem, o profeta William Branham falou que Amós era um homem do campo. Você vê que Deus, quando Ele quer usar uma pessoa, não importa onde Ele esteja, mas Deus é Deus, sabe? Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, como lhe apraz, e ninguém tem que dar opinião a Deus e dizer por que fez assim, por que usou esse, por que colocou esse. O profeta William Branham disse que Amós nunca tinha vindo na cidade. Ele morava no campo, ele morava no sítio, era um boieiro, trabalhava com gado como você trabalha, e um catador de sicômoros, vivia na zona rural, um vaqueiro cuidando de gado. Aí Deus veio a ele numa visão, chamou e disse: ó, meu povo está em pecado e tu tens que ir lá dar o alerta, trazer os meus oráculos para o povo. Disse aquele homem, saiu de lá, ele não era bem vestido, ele não se vestia bem, porque o profeta disse assim, o William Branham disse, um profeta não se preocupa com isso, ele não se preocupa com se está vestido bem, se a calça está combinando com a camisa, se o sapato está combinando com a camisa, não. As pessoas hoje é que estão atrás disso. Ele disse, mas um homem de Deus não está preocupado com isso, não. Está preocupado em fazer aquilo que Deus ordena para ele fazer. É isso que está preocupado um homem de Deus. Ele não está mais preocupado com nada desta vida. Amém? Então disse que Amós veio do campo para a cidade. Poderia pensar, tinha tanta gente, mas foi escolher logo um boieiro, um homem que cuidava de gado. É assim que Deus faz. Quando Ele quer levantar, Ele levanta quem Ele quer
da maneira que quem ele quer e usa quem ele quer. No Velho Testamento havia 3 unções principais. As unções eram profeta, sacerdote e rei. Esses 3 eram ungidos no Velho Testamento. O profeta era responsável por trazer Deus ao povo. O sacerdote era responsável por levar o povo a Deus. E o rei era responsável pela parte política, essas outras partes corriqueiras que tem, o rei tinha esta função. Só que ele também era ungido. Um profeta ia lá e ungia ele rei. Então existiam essas 3 funções. Um profeta é aquele que fica entre Deus e o povo. Ele recebe a mensagem de Deus e leva para o povo. Um sacerdote é diferente. É aquele que fica entre o povo e Deus. O sacerdote recebe a mensagem do povo, as suas cargas, e leva aquilo a Deus em oração. Então o profeta leva Deus ao povo, o sacerdote leva o povo a Deus. Olha, preste atenção, o sacerdote é responsável por levar o povo a Deus. Não é responsável por comer o que o povo tem, não. Por pegar o dízimo do povo, pegar o dinheiro do povo, não. É responsável por isso. E o profeta é responsável por levar Deus ao povo. Vocês estão entendendo? Então essas 3 unções eram necessárias lá no Velho Testamento. De forma que quando Cristo veio, essas 3 unções eram dele. Cristo é profeta, sacerdote e rei. Mas aí ele vai assim, quando ele esteve aqui na terra, ele era um profeta na terra, o filho do homem era um profeta. Então, ele estava aqui. Quando ele morre, ressuscita, sobe, senta no trono, ele é o nosso sumo sacerdote agora que se compadece das nossas fraquezas. Mas ele também não deixou de ser profeta, não, porque as pessoas querem limitar Deus a uma coisa só. E como rei, ele virá um dia para reinar. É um homem só que age como profeta, sacerdote e rei. Como profeta, filho do homem, vestido numa carne, ele veio até o Calvário, se sacrificou por nós, entregou sua vida por nós, como filho do homem na sua humanidade. Morreu, ressuscitou, subiu, está à destra de Deus, agora ele está intercedendo por nós como sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Qualquer fraqueza que você tiver, vá até o sumo sacerdote, que ele se compadece das suas fraquezas. Ele se compadece de toda fraqueza nossa agora e intercede por nós. E como rei, ele virá no milênio. É o mesmo homem, era o homem aqui. Morreu, ressuscitou, corpo glorioso, agora está no trono, fazendo intercessão por nós. Esse mesmo homem virá um dia para pisar sobre a terra e estabelecer o seu trono, o seu milênio aqui na terra como rei. É o único homem que faz essas 3 funções. Nunca deixou de fazer essas funções. Só que lá no Velho Testamento que tinha dessas 3 unções, agora Cristo realiza essas 3 unções. E ele foi distribuir dons aos homens. Aí ele deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para pastores, outros para evangelista e outros para mestre. Vocês estão entendendo? Então ele distribui dons a esses homens, de forma que hoje ainda existe profetas na terra. Hoje ainda existe profetas na terra. Lá no Velho Testamento, o último profeta foi João, o último profeta da lei. Mas Cristo, quando veio, João foi o último profeta da lei. Ele fez a transição da lei para a graça. E agora, quando Cristo entra em cena, agora é a graça.
E a graça agora vai enviar profetas da graça. Então hoje ainda existe profetas da graça. E Deus enviou um profeta, Cristo enviou um profeta para nós, para restaurar todas as coisas, para trazer-nos de volta a palavra original. Um verdadeiro profeta, ele te leva a crer na Bíblia. Ele leva você a crer na Bíblia. Então, que de forma que este profeta, ele é responsável pelos oráculos de Deus. Lá no Velho Testamento, o único que era responsável pelos oráculos de Deus, que Deus chamava ele para poder dar um recado, era o profeta. Deus não chamava o sacerdote e não chamava o rei para fazer isto. Chamava o profeta. Vocês estão entendendo? Então, é dessa forma. De forma que assim, vamos entrar aqui naquilo que eu quero. Olha só. Nós temos aqui um rei, Jeroboão. Israel tinha 12 tribos. Eu tenho que levar isso aqui para vocês entenderem claramente. Israel tinha 12 tribos. As 12 tribos de Israel. O que aconteceu? Essas 12 tribos foram divididas. 10 ficou de um lado e as outras 2 ficou do outro lado. Quem causou a divisão dessas tribos? Quem foi o homem responsável por causar a divisão dessas tribos? 10 tribos ficou com Jeroboão e as outras 2 tribos ficou com o filho de Salomão, Roboão. Salomão tinha um filho e o seu filho se chamava Roboão. Salomão era quem reinava com as 12 tribos de Israel unidas juntas, todas unidas juntas. Eu tenho que levar isso aqui para poder você entender, para eu chegar. Vocês estão entendendo, né? Salomão, o filho de Davi, ele reinava sobre Israel e reinou 40 anos. Foi um reinado de paz, foi um reinado de harmonia, foi um reinado maravilhoso. Só que quando ele chegou na sua velhice, aí ele se desviou dos caminhos do Senhor. Diz a Bíblia assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além das filhas de Faraó, moabitas, amonitas, adomitas, sidônias e etéias. Ora, das nações de que o Senhor Deus tinha dito aos filhos de Israel: não chegueis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão os vossos corações para seguirem os seus deuses. E a estas se uniu Salomão com amor. Salomão, o filho de Davi, reinou 40 anos. Só que quando ele chegou na velhice, aí é que está o problema. Que muitos homens estão se desviando de Deus quando chega na velhice. E se tem uma coisa que eu quero pedir a Deus é o seguinte: Deus, não me deixe desviar de ti na velhice. Vários homens da mensagem, pioneiros, velhos, estão se desviando da mensagem, deixando a mensagem. Salomão, quando ficou velho, começou a pegar mulheres estrangeiras, porque Deus disse assim: vocês não tomem dessas mulheres estrangeiras. Aquelas que não têm a mesma crença de Israel, um filho de Deus não pode pegar. Por isso, casamento misto é diabólico. Um filho de Deus não pode se casar com uma pessoa que não tem a mesma fé que você tem. Vocês estão entendendo, irmão? Amém? Vamos em frente, né? Amém? Então, não pode pegar pessoas que não têm a mesma fé, que vai dar problema. Salomão, na sua velhice, começou a amar essas mulheres estrangeiras. E aí, o amor, a estas se uniu com o amor. Ele tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas.
Naquela época, no Velho Testamento, um homem poderia ter várias mulheres. Quando Cristo veio, lá em Mateus 19, Cristo diz assim, ó, no princípio não foi assim. Então eu quero levar vocês de volta ao princípio, como era lá no Jardim do Éden, um homem e uma mulher. De forma que agora um homem só pode ter uma única mulher, não pode ter mais de uma mulher. Cristo, quando veio para nos restaurar de volta ao princípio, quando era a condição lá no Jardim do Éden, antes do pecado. Amém, irmãos? Vamos prosseguir, vamos em frente? Amém. Vamos, né? Então veja. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai, foi. Esse homem, quando era jovem, eu estou trazendo isso aqui para levar vocês a divisão das tribos, como foi que foi causada, certo? Para vocês entenderem, para a gente chegar lá no texto. Este homem, quando era jovem, ele recebeu a incumbência que seu pai estava prestes a morrer, Davi, a incumbência de ser o rei de Israel, de dirigir Israel, de conduzir Israel. Só que ele era muito jovem, então ele correu para Deus, e Deus apareceu a ele, e ele disse, Senhor, Deus disse para ele, pede-me o que tu quiseres, que eu te dou. Ele disse, me dê sabedoria para guiar o teu povo. Deus disse, tu pedistes bem, pedistes correto. Tu poderia ter pedido dinheiro, poderia ter pedido mulher, poderia ter pedido qualquer coisa e eu te dava. Mas a tua sabedoria foi tão grande que tu pedistes para guiar o povo. Por isso agora eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar mulher, eu vou te dar tudo que você pensar na vida. E deu. Deu porque ele soube pedir naquele momento, foi sábio. Mas será possível que eu quero ser sábio quando for jovem, mas terminar na velhice, desgraçado, desviado do caminho de Deus? Isso é uma coisa que eu peço a Deus, é para viver íntegro, jovem, novo, morrendo, de qualquer maneira, viver íntegro diante da presença do Senhor, não chegar à velhice e fazer coisas horríveis, coisas horripilantes, coisas que não valem nada, para levar famílias à destruição, levar pessoas a se desviar por causa da minha conduta, por causa do meu testemunho. Eu não quero isto para a minha vida. Amém? Então, de forma que ele pediu a Deus aquilo e Deus deu tudo a ele. Esse homem foi rico, esse homem foi próspero, esse homem compôs vários provérbios, vários livros na Bíblia que foi dele, cânticos, provérbios. De forma que quando chegou na velhice, ele começou a se desviar dos caminhos do Senhor, porque esta é a desgraça do mundo hoje, sabe? Você tem o seguinte: dinheiro, fama e mulher, essa é a pior desgraça que existe no mundo. E se você pensar, os ídolos do mundo hoje se chamam dinheiro, fama e mulher. Esses são os ídolos do mundo hoje. É por isso que as pessoas caem. Salomão caiu por causa de mulher. Essas mulheres levou ele a se desviar do Senhor, a praticar idolatria. E se tem uma coisa que Deus odeia, se chama idolatria. Deus odeia idolatria. Deus odeia. Você vai ver assim. Quando Deus chama Adão, diz assim, ó: porquanto deste ouvido a voz da mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, não comeste. Tem que ter uma mulher no meio. Está vendo?
O pecado lá entrou no mundo, tem uma mulher no meio. Salomão está aqui, essas mulheres que eram bonitas, formosas, Salomão amou. Ela disse: Salomão, vamos construir aqui um altar para Astarote, vamos construir um altar para Moloque, vamos fazer isso. E Salomão caiu nessa onda de idolatria para levar ele a se desviar do Senhor. E a Bíblia diz: e Deus se irou contra Salomão. Vocês estão entendendo até aí? Deus se irou contra Salomão. Diz aqui a Bíblia assim, deixa eu ler aqui. Porquanto Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas, assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor. Não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um altar a Quemos, abominação dos Amonitas, sobre um monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, os quais queimavam incenso e sacrificava a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual duas vezes tinha lhe aparecido. Então Deus disse: já que tu fizeste isto, eu vou rasgar o teu reino em dois. Só que eu não vou rasgar enquanto tu estiver em vida, por amor de Davi, teu pai, porque Davi era uma referência. Sabe, tem coisa que Deus não faz com os filhos, porque o pai foi um homem de Deus, porque o pai foi íntegro, porque o pai serviu a Deus verdadeiramente, e ele disse: eu tenho misericórdia até 1000 gerações daqueles que me obedecem. E tem coisas que Deus faz com os filhos, por causa que o pai foi desobediente. Diz: eu não vou rasgar o reino enquanto tu estiver vivo, não, Salomão. Mas quando teu filho entrar para reinar, eu vou rasgar o reino. Eu vou dividir as tribos de Israel. Eu vou dividir as tribos de Israel. Mas enquanto você estiver em vida, eu não vou fazer isso. Por causa de quem? Por amor a Davi, seu pai, que foi reto diante de mim. Por isso eu estou lutando para viver uma vida, para que Deus tenha misericórdia de vocês. Porque Deus tem misericórdia até 1000 gerações daqueles que lhe obedecem. Mas por causa de Salomão, Deus rasgou o reino, rasgou aquele reino em dois, no reinado de Roboão, o filho dele. Mas por causa de Davi, ele disse: por causa de Davi, eu não vou fazer isto. Por isso que ele disse na sua palavra, e Deus vela em cumprir sua palavra: eu terei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me obedecem. Por isso eu quero viver uma vida de obediência a Deus, para que Deus tenha misericórdia daquela prole que vem depois de mim. Vocês estão entendendo, irmãos? Então vamos lá. Deus disse: primeira coisa que eu vou fazer, você passar aqui, um reinado de 40 anos reinando. Salomão tinha um reinado de 40 anos. Todas as nações tinham medo de Salomão. Ninguém ousava fazer guerra contra Salomão. Jamais. Porque Deus estava com ele. Todo mundo sabia que Deus estava com aquele homem. E ali aquele reinado era uma coisa maravilhosa, era uma coisa próspera, era uma coisa rica, era uma coisa tremenda. Mas aí, quando o homem se desvia do caminho do Senhor, Deus não tem o culpado por inocente. Deus não tem o culpado por inocente. Se alguém pensar que vai fazer coisinha, isso aqui, não, mas eu fui bom nisto, naquilo, tal, isso vai pensar que Deus não vai castigar você, vai castigar sim. Deus disse: agora eu vou levantar adversários contra ti, Salomão. Eu vou rasgar o teu reino, não vou rasgar enquanto tu estiver em vida. Mas agora eu vou começar a levantar adversários contra ti. E
começou a levantar adversários contra Salomão, porque Salomão durante 40 anos não tinha adversário. Você quer viver uma vida para você não ter adversários, todo mundo tem medo de você, mas agora depois da queda, comete pecado, falha, fracassa, Deus disse, agora eu vou levantar adversários contra você. Vai começar a ter perturbação, começar a levantar adversários contra ti, de forma que ele tinha no seu reinado um homem muito destemido, um homem que ele era um homem trabalhador, um homem valente e um homem capaz. Se chamava Jeroboão. Não vai dar tempo eu terminar isso tudo não, mas eu termino quarta-feira. Se chamava Jeroboão. Um homem valente, um homem capaz, um homem trabalhador. E esse Jeroboão também se levantou contra Salomão. E Salomão começou a perseguir ele. Então ele fugiu para o Egito, até Salomão morrer. Ele fugiu para o Egito. Uma vez ele estava caminhando no deserto. Ele encontrou o profeta Aías. Encontrou Jeroboão. Amém, irmãos? Vamos seguir? Amém, né? Encontrou Jeroboão. E ao encontrar ele, Aías estava com a roupa nova, pegou essa roupa que ele tinha, rasgou em 12 partes, e pegou 10 partes e disse, ó, você está vendo aqui? Essas 10 partes, são 10 tribos que Deus vai te dar, e tu vai ser o rei sobre as 10 tribos. Deus iria levantar esse homem, para governar sobre 10 tribos, e as outras 2 tribos, quem iria governar sobre ela, era o filho de Salomão, Roboão. Então você tem o seguinte, Jeroboão foi colocado por Deus para reinar sobre as 10 tribos de Israel. De forma que quando Salomão morre, Roboão está lá no Egito, ele volta do Egito para Israel. Ou melhor, Jeroboão está lá no Egito, falei Roboão. Jeroboão está lá no Egito, volta do Egito para Israel. E Roboão, filho de Salomão, estava lá para reinar. Então eles chegaram e fizeram uma pergunta para eles assim, olha. Ei, Roboão, teu pai nos castigou com vara, teu pai colocou jugos pesados sobre nós, alivia os nossos fardos que nós serviremos a ti. Nós serviremos a ti. Então esse Roboão foi pedir conselho aos jovens. Ou melhor, foi pedir conselho aos velhos do seu reino. O que é que eu faço? Os velhos chegaram e disseram assim, faz isso, alivia as cargas desse povo. Alivia, traz alívio sobre eles, que eles te servirão. Ele não gostou bem do conselho dos velhos, foi lá e pediu conselho aos jovens. Aos jovens, esses jovenzinhos assim, desta geração que não sabe de nada, só sabe pegar um celular e ficar... Os jovens foram e deram conselho assim. Vai lá e diz para eles assim, meu pai castigou vocês com vara, mas eu vou castigar vocês como escorpião, com ferrão. Eu vou aumentar mais o castigo. Eu vou dobrar mais o castigo, eu vou aumentar. Então Roboão se rebelou, não aceitou aquilo. O povo ficou ao lado de Roboão, e aí o povo ficou ao lado de Jeroboão, e aí formou as 10 tribos de Israel de um lado, e Roboão ficou com as outras 2 do outro. Pronto. O que acontece? Jeroboão foi colocado por Deus para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Foi levantado por Deus para isso. O profeta Aías veio a ele e disse, você vai reinar sobre as 10 tribos de Israel. Ele foi posto no poder. Quando ele foi posto no poder, sendo ele fazer a coisa certa, não. Procurou fazer a coisa errada. O
que ele fez? Jeroboão, quando entrou para reinar, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi se desviar daquilo que Deus tinha dito para ele fazer. Ele disse assim, ó, se o povo começar a sair daqui e for adorar lá em Jerusalém, no reinado de Roboão, eu vou começar a perder o povo. O que é que eu vou fazer? Eu vou construir 2 bezerros de ouro, vou colocar um em Dan e outro em Betel, e vou dizer para o povo assim, ei, vocês não precisam ir para Jerusalém não. Ele temendo que o povo fosse para lá e ficasse lá, e ele perdia o povo, ele disse, eu vou construir um bezerro aqui em Dan e outro em Betel. E aí eu digo para eles, aí estão os vossos deuses que vos tiraram do Egito. Aí estão os vossos deuses. Não precisa ir para lá para adorar não. Fica aqui mesmo. Ele constituiu os sacerdotes a seu bel prazer. Ele mesmo levantou os sacerdotes. Isso. Justamente. Aí ele começou a levantar sacerdote. E começou a formar uma nova mensagem, dizendo, não precisa vocês ir para lá não, aqui tem um Deus, aqui um bezerro de ouro aqui, tem outro aqui a gente tem sacerdotes, tem tudo isto. Começou a formar uma nova mensagem para poder manter o povo, porque o povo ficando tem dízimo, meu filho, aí então eu posso ter minha chácara, eu posso ter meu carro novo, eu posso ter minha fazenda, eu posso ter isso e aquilo, eu posso manter o povo preso aqui, e o povo mantém me dando os dízimos. E eles não precisam ir fazer o certo, a adoração certa, porque a adoração certa naquela época era só em Jerusalém, lá no templo. O povo tinha que subir para lá para adorar. Mas ele foi e disse, não, eu suavizo para vocês aqui, eu faço uma mensagem mais aprazível, eu faço uma mensagem mais fácil para vocês, coloco um bezerro de ouro aqui e outro ali, e aí dá certo. O que aconteceu? Deus te levanta, Kinga, e diz, Kinga, faça assim, 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 assim. Quando tu entra no poder, a primeira coisa que tu vai fazer é o contrário do que Deus te ensinou. O profeta William Branham dizia assim, assim, assim. Aí agora está surgindo um monte de pastores agora dizendo que o irmão Branham falhou, que o irmão Branham cometeu falha nisso, cometeu falha naquilo. Gente, é suavizando a mensagem para ver se não perde o povo, não sabe? O profeta William Branham chegou a dizer assim que Deus, um profeta, ele é como um intérprete das escrituras. Ele interpreta as escrituras. Nenhum homem é infalível. Mas o profeta William Branham me ensinou o seguinte: Cristo é o absoluto, Cristo é infalível. O verdadeiro profeta leva a pessoa para a Bíblia, para crer na Bíblia. Agora, erros pessoais, todos nós temos. Agora eu quero ver alguém me mostrar pelo menos um erro doutrinário do profeta William Branham. E o assíduo do Senhor que ele disse se falhou alguma vez. Não falhou nenhuma vez. Mas agora está surgindo uma nova mensagem com novos pastores agora dizendo, não, irmão Branham falhou disso, irmão Branham falhou daquilo, irmão Branham falhou disso, daquilo. Surgindo uma nova mensagem. São Jeroboões da parada construindo bezerros de ouro para ver se mantém o povo. Suavizando a mensagem para ver se mantém o povo. Mas os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros homens de Deus ficarão com a verdade, ficarão com a palavra e pregarão esta verdade. Amém? Então observe só. Nunca eu disse, nenhum homem é infalível. Moisés não era infalível, Jeremias não era infalível, Isaías não era infalível. As profecias são infalíveis. Nenhuma parte da Bíblia diz que os profetas são infalíveis. Não. Diz que as profecias são infalíveis. Estão entendendo? Agora, sabe o que eles estão fazendo? Estão dizendo que o irmão Branham falhou porque o irmão Branham trocou o Natan por Natanael numa pregação. Aqui eu estou pregando aqui com vocês. Eu acabei de trocar aí. Já troquei Jeroboão por Roboão várias vezes, não foi? Pronto. Eu troquei o nome aqui. Eu troquei. Aí estão fazendo o seguinte, ó.
Irmão Branham trocou Elias por Eliseu. Irmão Branham trocou Natan por Natanael. Eu vi um dizendo, irmão Branham trocou... Gente, isso é erro, gente. Isso é erro. Eu estou numa pregação e eu troco os nomes. Isso é erro. O contexto diz, se eu trocar Natan por Natanael, o contexto de quem eu estou falando, você vai saber de quem eu estou falando. Se eu trocar Zaqueu por Bartimeu, o contexto de quem eu estou falando, você vai saber de quem eu estou falando. Não, porque chegou um para mim e disse assim, não, porque disseram, Billy Paul disse que quando ficasse velho ia estar no lugar que ele estava andando, ia estar os tubarões. Eu disse, onde é que está isso na mensagem? Aí veio um até mim dizendo, não, mas foi Billy Paul que disse. Eu disse, onde é que está isso na mensagem? Onde foi que o irmão Branham falou isso? Não, foi Billy Paul que falou disso. Billy Paul não me representa. Billy Paul não me representa. Onde é que está isso na mensagem? Não, não está não, mas foi Billy Paul que falou. Onde é que está isso na mensagem? Me mostre. Não, não está não. Foi Billy Paul que falou. Billy Paul? Eu não vou por filho de profeta não. Eu vou pelo aquilo que um profeta falou. Está entendendo? O profeta é quem recebe os oráculos de Deus. Não é o filho do profeta que recebe não. Está entendendo? Lá no Velho Testamento, quem recebia os oráculos de Deus era um profeta. Não, mas e o filho dele? Não, o filho dele não quer saber. Se o filho dele não nasceu para ser profeta, não sabeu para receber oráculos de Deus, não, nada disso. Não, eu fico com aquilo que um profeta disse. Porque o meu profeta me alertou o seguinte, é dizer assim, fique somente com aquilo que está nas fitas. Aí eu disse para o camarada, me mostra aqui o irmão Breno falando isso. Tem não. Então pronto. Então fique quieto, seu canto. Está entendendo? Existe um bando de pastores na mensagem sem futuro querendo desqualificar o irmão Branham, descredenciar o irmão Branham, gente. O trabalho está sendo feito para isso. Mas eu desafio todos eles a me mostrar um erro doutrinário que o profeta praticou. Erros pessoais, erros de gosto. Isso não quer dizer nada. Está entendendo? Agora, erros doutrinários, doutrina é forma de crer. Eu quero que você me mostre, pelo menos, uma forma de crer que o irmão Breno pregou, que não seja de acordo com as Escrituras. Eu quero que me mostre. Eles não mostram. De forma que está surgindo dois aí agora falando contra o irmão Breno. Dois Jeroboão na parada agora. Que é para fazer o certo, eles vão falar o errado. Então Jeroboão foi e fez os altares. Quando fez os altares, estava queimando incenso. Deus chegou, chamou um homem dele, um profeta, e disse, vem cá, vai lá e profetiza contra aquele altar. Aí diz a Bíblia aqui que o homem de Deus veio. Podemos prosseguir, né, gente? Amém? Para a gente concluir? Amém, né? De forma que, e eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto do altar para queimar incenso. Olha só. Quando a Bíblia fala assim, um homem de Deus, e não cita o nome dele, pode ser eu e pode ser você, senhor. Se a gente recebe a incumbência de Deus para fazer a coisa certa, para pregar o certo, para fazer o certo, faça conforme Deus lhe disse para fazer. Jeroboão, quando estava lá no altar do bezerro de ouro, porque assim, ó, com medo de perder o povo, ele levantou esses dois bezerros de ouro. Diz a Bíblia que quando Moisés se ausentou, que Arão ficou só, o povo apertou Arão para fazer o bezerro de ouro. Arão não tendo pulso firme, porque esses sacerdotes não têm pulso firme para sustentar a palavra. Diz que o povo apertou e Arão foi e construiu o bezerro de ouro. Não aguenta a pressão, sabe?
vai perder o povo, porque o povo vai procurar a verdade. E eles ficam trancando o povo. Agora estão fazendo peças, jogral, fazendo isso, fazendo aquilo, atrativos, suavizando o evangelho para ver se mantém o povo. Porque mantendo o povo, mantém os dízimos, mantém dinheiro e eles conseguem ter uma vida boa. Vamos suavizar o evangelho, vamos trazer mais suave. E aí, Jeroboão estava lá, queimando incenso. O homem de Deus chegou e disse, clamou ao altar, clamou ao altar por ordem do Senhor e disse, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso e ossos. Queimam incenso e ossos de homens se queimarão, queimam incenso e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá em cinzas, o que nele está se derramará. Então aquele homem de Deus firme, um profeta, Deus chamou ele e disse, vai lá e profetiza contra aquilo. E ele foi lá e disse, altar. Quando uma pessoa repete assim, altar 2 vezes, é dizendo que aquilo ali não vale nada. A idolatria não vale nada diante de Deus. Chegará um dia que Deus vai levantar um homem para acabar com isso tudo aqui. A profecia daquele profeta não se cumpriu naquele momento não. Passou-se tantos anos depois para Deus levantar Josias para poder fazer aquilo. Mas Deus, quando chama um homem robusto para fazer o seu serviço, ele vai. E faz aquilo que Deus mandou ele fazer. Amém? Então, de forma que eu vou prosseguir na próxima quarta aqui com esse texto. De forma que Deus, quando nos chama para fazer algo, nós devemos fazer com maior prazer, com maior amor, e obedecer aquilo que Ele diz para ser feito. Eu não vou suavizar o evangelho nunca. Eu não vou deixar de pregar a verdade porque vou perder as pessoas. Não. Vou continuar pregando a verdade, pregando a palavra, ensinando. Eu creio e tenho convicção no profeta William Branham. Sim. Não cometeu nenhum erro doutrinário, e o assim diz o Senhor se cumpriu. Eu tenho convicção que Deus, quando levanta um profeta, é para levar Deus ao povo. Agora está surgindo várias doutrinas, vários bezerros de ouro agora surgindo, para poder manter o povo ali preso, como fez Jeroboão. Amém? Vamos em frente, né? Em frente, firme, vivos. Amém? E vamos seguir em frente. Vamos ficar de pé. Pai, Tua palavra é a verdade que liberta, e nós precisamos desta verdade para viver. Deus, nos ajuda a fazer a coisa certa, a fazer o que é certo. Não esmorecer, meu Deus, diante das situações, das adversidades que virão. E mesmo na velhice, não me deixe desviar de Ti. Quantos homens que na velhice se entregam aos ídolos,
E esse mal chamado dinheiro, fama e mulher não nos deixa cair nessa tentação, meu Deus. Isto tem levado muitas pessoas à perdição. Isto tem levado muitas pessoas a cair, meu Deus, fracassar. Popularidade, dinheiro e mulher. Jeroboão, por causa da popularidade, ele suavizou, levantou os sacerdotes ordenados por ele mesmo, fez uma festa para o povo e fez bezerros de ouro. Deus, não me deixa substituir o Senhor por nada. Por nada, meu Deus, por nada. Mas que possamos ficar contigo em todo o tempo, em qualquer circunstância, em qualquer momento da nossa vida, nós possamos ficar contigo. Ajuda, Pai. Nos ensina. Precisamos de Ti. Nos ensina. Perdoe nossas falhas, nossos erros, nossos fracassos. Perdoe nossas falhas, nossos erros, nossos fracassos. E nos ajude, nos dá unção, Pai. Unja, Senhor, os nossos ouvidos, nossos corações, nossos lábios, para falar aquilo que Tu queres, para falar aquilo que o Senhor ensina, e não esmorecer. Precisamos de Ti, ó Pai. Precisamos de Ti. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O nosso contato para qualquer dúvida é 83 98806 4810. Estamos à sua inteira disposição. Shalom.